ainda que de forma breve, mas eu tenho uma mensagem que eu acho que pode ser muito interessante para todos nós. Eu quero falar hoje sobre cultura do reino. Cultura do reino. Todos nós estamos inseridos em uma cultura, às vezes a gente traz de casa, às vezes a gente cria a nossa própria, mas todos nós estamos inseridos. E a cultura do reino, inclusive tem um ministério chamado Cultura do Reino, tem grupo de louvor, tem livro, tem de tudo. Por quê? Porque de fato a cultura do reino não é a nossa. É uma cultura diferente, que a gente foi convidado e aceitou ingressar, mas nem sempre a gente aceita de completo, porque o ser humano tem uma resistência à mudança muito grande, e a gente resiste em aceitar que nós pertencemos a uma nova cultura, e essa nova cultura cheia de benefícios e desafios, demanda esforço contra essa natureza que nos empurra a permanecer do jeito que nós estamos, porque nós não gostamos de mudança, e nós abraçamos a titularidade do reino. Eu virei um cidadão do reino, mas não necessariamente eu aceitei a cultura, e é sobre isso que a gente vai falar hoje à noite. Então abre aí a tua Bíblia, o teu aplicativo em Mateus no capítulo 5, logo depois no final do Sermão da Montanha, ele dá uma largada muito importante. Mateus no capítulo 5, já vou dar um spoiler do ano que vem, nós vamos fazer alguns meses de alguns seminários, de alguns temas, melhor dizendo, na igreja. Vamos pegar meses e fazer um tema. Esse mês vai ser sobre esse assunto, sobre aquele assunto, e nós vamos ter um mês específico sobre o Sermão da Montanha, que é sensacional. Mas a Bíblia conta aqui em Mateus no capítulo 5, que Jesus estava vendo a multidão chegando para ele, e ele resolve subir a montanha, a Bíblia diz que os discípulos se achegaram até ele nessa montanha, e ele começa ali a pregar. Então ele deixa claro que está pregando para os seus discípulos, mas que tem uma multidão que veio com ele. Mas a Bíblia deixa claro que os discípulos se achegaram, e ele começa a pregar sobre as bem-aventuranças, sobre felizes duas vezes, muito bem-sucedidos são aqueles que, e aí ele vai dando as bem-aventuranças uma atrás da outra, muito lindo. Ele chega até o verso 12 mais 1 aqui, e ele diz o seguinte: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, o que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e para ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E ele segue no verso 15 dizendo: nem se acende uma candeeira e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, onde a luz ilumina a todos. E ele diz no verso 16, ele termina assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Papai, obrigado pela tua palavra, nos abençoa nessa noite, nos ministra, nos ensina, em nome de Jesus, papai. Amém. Ele conta as bem-aventuranças, e ele chega nesse ponto, e ele começa a falar que nós somos aqueles que fazem parte do reino, porque ele estava ensinando os seus discípulos, lembrem disso, e junto à multidão ao redor dele, ele diz: nós somos o sal da terra, vós sois, vocês, nós somos o sal da terra, nós existimos porque temos uma mensagem que dá gosto, que dá sabor. Sem o sal a comida fica insonsa, ela não tem o sabor, e aquele pouquinho de sal já muda absolutamente tudo, já ressalta o sabor de uma comida. Vós sois o sal da terra. E o que serve o sal para não salgar? O que se faz com sal que não tem sabor? Se bota fora. Vós sois a luz do mundo. Não se esconde uma cidade edificada sobre um monte, todo mundo enxerga. Se vós sois a luz,
É como uma cidade que todo mundo vê, que não precisa fazer esforço, porque é óbvio que dá para ver. Porque ela está lá em cima, e lá em cima todos enxergam. Vós sois a luz do mundo. Não como um candeeiro que você, ao acender, você não bota embaixo da mesa, embaixo do armário. Você coloca lá no velador, lá em cima. Por quê? Para que todos vejam e que todos se beneficiem com essa luz. Assim sejam vocês com boas obras, para que os demais vejam as boas obras em vocês e glorifiquem o Pai que está no céu. Esse é o resultado de quem vive o reino. É um resultado óbvio de quem vive o reino ser isso aqui. Pega. Para ela está tudo certo, né? Para a mãe dela. Vermelhou, né? Eu já tive um assim também. Nós combinava quem ia ficar com ele lá fora, porque esse tipo de coisa aqui era normal, né, de fazer, né? Idades são fases, daqui a pouco passa, daqui a pouco está sentado aí, mas até lá a gente passa uma vergonha, com certeza. Toda nação tem a sua cultura, e cultura, pessoal, a gente sabe que o camarada tem a cultura do lugar quando ele age pró aquele lugar. A gente sabe que ele tem a cultura, porque a cultura não é uma mentalidade somente, ela é atitude. É o camarada que para numa faixa de segurança, ele não para na cidade dele, mas se ele vai para Gramado, ele para na faixa de segurança. É uma coisa louca. O camarada, ele entrou por quê? Não, porque aqui é assim. A gente incorpora essa realidade. Se você sai do Brasil e vai para um país mais desenvolvido, você é chocado com aquela realidade, porque lá as pessoas têm uma cultura totalmente diferente. Se você vai para um país menos desenvolvido que o Brasil, você também se choca, porque a cultura é isso. A cultura são atitudes que nós fazemos, que você demonstra que você faz parte desse reino. Esse reino eu participo, e ele me influencia a minha vida, e eu ajo exatamente conforme a cultura dele demonstra. Estávamos com uns amigos num supermercado, fora do Brasil, nos Estados Unidos, e não tinha caixa. Agora já tem muitos aqui no Brasil, que ainda você faz o autoatendimento. Mas no Brasil ainda tem que ter um tiozinho ali, uma tiazinha parada no autoatendimento, porque senão acontece o quê? Está vendo? Isso é cultura. E lá fora, pela primeira vez que eu vi aquele autoatendimento, também nós estávamos com o pessoal, e aí eu fiz, obviamente, né, a pergunta, escuta, o pessoal aqui não passa, isso faz uns 10 anos já, o pessoal aqui não faz de conta que passa no código de barra e leva embora. Então, mas por que eles iam fazer isso? Para não pagar. Tá, mas se eles não pagam, o mercado vai dar falta, vai subir o preço das coisas para poder cobrar o que roubou, e vai ficar ruim para todo mundo, porque eles vão ter que botar daí pessoas para fazer isso, e o custo vai ficar maior. É outra mentalidade. É como casa sem cerca. Tá, mas ninguém rouba. Mas por que eles iam roubar? É outra mentalidade. A cultura é isso, é você estar inserido em algo e você viver de forma natural, e aquilo gerar atitude. Todo o país tem as suas culturas. As embaixadas, a embaixada, aqueles que já foram para outros países e que precisaram pedir visto, você entra na embaixada, em Porto Alegre tem a embaixada dos Estados Unidos, que é a mais famosa, o pessoal que vai pedir visto, você entra lá, ali se vive a cultura americana. A realidade ali é outra. As pessoas entram ali e ali elas respeitam. É um monte de gente que vai pedir visto, está todo mundo organizado em fila, ninguém fala alto, está tudo certo, tudo funciona.
Vai pegar passaporte no Brasil, como é que faz? É a cultura brasileira. A gente entra na outra cultura e você já sabe que você tem que agir diferente. Se você pegar um voo, meu irmão, um monte brasileiro dentro, o avião ele aterrissou, é uma agonia para o pessoal ficar em pé, para ir para lugar nenhum, porque a porta está fechada, ninguém vai sair. E eles vão ficando em pé e pegando as bagagens, largando no corredor, e é uma loucura, e você fica sentado olhando, cara, esses caras vão para onde? Aonde tem uma saída que eu não vi, cara? Que eles vão abrir as emergências, vão sair pelas asas do avião. E você pega esse mesmo voo cheio de brasileiro e você aterriza num outro país, o voo está cheio de brasileiro, o pessoal também está levantando e pegando as malas, e a loucura. Agora, se eles estão, o brasileiro está fora do país, ele pega um voo de lá, para ir para outro lugar também fora do país, ele não levanta assim. Porque quando aterriza, todo mundo fica sentado, ele fica sentado também. Mas se é um voo de brasileiro, eles têm um pânico, é uma questão cultural. É uma questão cultural que o cara vai ficar em pé. Por algum motivo ele acha que ele vai sair do avião antes. E ele não consegue largar a mala no chão, mas ele tem que tirar. É cultural. São coisas que a gente age conforme essas culturas. E toda nação tem a sua. Dentro das embaixadas dos países, que vigora é a lei do país. Tanto é que você vê muitas vezes políticos buscando refúgio em embaixadas e tal, desse, aquele país, porque o que vigora é a lei. Se acontece um crime nessa embaixada, o camarada que cometeu um crime vai ser julgado segundo a lei desse país, que está a embaixada. O país da embaixada a qual pertence. É assim que funciona, não era do país. Se acontece um crime na embaixada dos Estados Unidos, aqui em Porto Alegre, a lei dos Estados Unidos é que prevalece. Cultura, nação, a gente pertence ou a gente não pertence. Todos nós temos cultura, casais têm culturas. Duas pessoas diferentes, de sexos diferentes, que se unem na mesma casa. É a receita da paz. Porque você traz duas culturas diferentes, e você faz, agora a gente vai viver aqui junto. Nós vamos dividir isso aqui. Cara, ou os dois se unem e criam a sua própria cultura, porque um cede aqui, o outro cede lá e vira a cultura dessa família, ou o negócio dá pau, cara. É assim que funciona. Você vai ter que ceder, você vai ter que demonstrar atitude para criar uma nova cultura, para poder viver junto. É assim que funciona. Não dá, mas eu não vou mudar. Sucesso total. A certeza do sucesso, cara. É óbvio que vai dar errado. Eu não vou me sujeitar. Deu, acabou, pode ir. Já, game over, entrega os tacos. Pode entregar os tacos. O cara não vai. Sem mudar para criar cultura, eu e a Raquel casamos, ela veio de uma cultura diferente, a minha família sem problemas, já era uma família, né, muito tranquila, mas a dela, muito problema, muita dificuldade. Eu que tive que me adaptar. Para ela foi fácil, né? Pega alguém que, né? Cara, se não mudar, não vai para frente. A cultura que você vai criar juntos é a cultura que vai gerar o benefício que você espera. Agora, tem um detalhe, pessoal, isso é importante. As igrejas têm culturas. A gente vem da nossa casa com cultura, mora num país que tem uma cultura, casa com alguém e forma a sua cultura, frequenta uma igreja que tem a sua cultura. Alguém aqui disse que era para trazer chimarrão para a igreja? Cara, não tem placa ali, traga o seu chimarrão. A galera traz, é uma cultura nossa. Virou cultura. No culto da manhã é só o que dá. Algum problema? Cara, virou cultura. O cara tomando chimarrão na igreja, cara, pelo menos se a pregação não for boa, o chima, né? A gente toma um chima com os amigos.
Mas virou cultura. A gente diminui a luz da igreja, não está no estatuto da CTF. Que durante o louvor, baixa a luz, depois... Não, cara, alguém um dia eu dei uma ideia lá, cara, se diminuir a luz, não é que fica legal mesmo, botar uma de croiquinha que diminui, dá um... Gostei, está valendo. É uma cultura nossa, não é a cultura do reino, mas é uma cultura nossa. E frequentemente nós confundimos a cultura da igreja com a cultura do reino, como sendo essa a cultura a ser seguida, e não é. Frequentemente igrejas criam um foco tão grande no seu legado e na sua estrutura, que ele passa a ser a cultura do reino, aquilo que se você não faz, você perde até a salvação. É como o camarada mudou de igreja, não está mais congregando com a gente, que pena, se desviou. Não, ele está na outra ali, pois é. Por quê? Porque a cultura se confundiu. E o camarada já associa a liturgia da igreja como cultura do reino, e não é. Cultura do reino, quando a gente vive, a gente é transformado para dentro dela, porque o que o mundo quer, e preste bem atenção, o que o mundo quer é Cristo. O mundo é atraído para Cristo, o mundo anseia, ainda que ele não saiba, por Cristo, ele não anseia pela cultura da tua igreja. O que vai mudar as pessoas não é a cultura da tua igreja. O que vai transformar não é a cultura da tua igreja, é a cultura do reino. É aquela cultura que quando eu disse sim para Cristo, eu não só recebi a salvação, mas eu aceitei a missão. E a missão de ser luz, de ser sal, de ser um candeeiro colocado lá no velador, de ser uma cidade edificada sobre um monte, para que a minha vida sirva de efeito para aquele camarada que está me vendo, e não só me ouvindo. Porque cultura é transformação do estado que eu estou hoje, para a cultura do reino que eu acabo de fazer parte. E é por isso que o evangelho, ele gera tanto impacto em qualquer nação, porque ele não é um evangelho pregado para um nível social. Ele não é um evangelho que só entende quem tem determinadas posses ou quem tem determinada cultura. O evangelho é pregado a todas as nações, e ele chega a todas da mesma forma, sem nenhum tipo de diferença, sem nenhum tipo de seleção. Ele chega a todos, ele serve para todos, e a cultura do reino é para todos. E é por isso que Cristo passou 3 anos, insistindo com os 12, para que eles mudassem a forma de agir e de pensar. 3 anos ele respirando fundo e repetindo as mesmas coisas, para que aqueles 12 conseguissem mudar a sua cultura e agir conforme o evangelho, para que as pessoas, e assim como nós lemos aqui no verso 16, para que as pessoas assim resplandeçam a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai. Para que vejam as vossas boas obras, não o vosso discurso, não a vossa vestimenta, não a vossa forma de fazer culto. Nós não temos o hábito aqui na CTF, por exemplo, de usar dress code aqui, de roupas mais formais para pregar. Algumas igrejas têm, mas nada disso faz nenhuma diferença se você não prega o Cristo. Nenhuma diferença. Nenhuma diferença. Um dia um pastor mais tradicional me disse: Robson, eu não acho certo vocês não usarem terno e gravata para pregar aí na igreja. Eu disse: cara, mas por quê? Ele disse: se você fosse se reunir com o presidente da república, uma pessoa importante, você iria ir da forma com que você prega? Eu disse: depende, se o presidente fosse meu pai. Depende, né, cara? O cara tem que pregar Cristo. O mundo não quer saber da liturgia, da cultura da igreja. O mundo não está atrás da cultura da igreja. O mundo está atrás de Cristo,
da cultura do reino. E quando você diz sim para ela, você tem que resplandecer, porque é uma questão meio óbvia, porque é impossível esconder uma cidade edificada sobre um monte. É impossível. E tem que resplandecer. É quando você casa e você cria a sua própria cultura e os seus filhos te enxergam. A mudança real deles vai ser eles te enxergando. Não vai ser o teu discurso. Vai ser a cultura que você de fato vive dentro de casa e que resplandece para eles e que é o maior exemplo que você poderia dar. O maior exemplo que você poderia dar. Não tem como você esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ela vai estar lá. E se você, quando disse sim para Cristo, aceitou não só a salvação, mas também a missão de se tornar luz para aqueles que não são, meu irmão, viver o reino é viver experiências que o mundo jamais vai entender. E é por isso que as pessoas são atraídas por esse sal, por esse sabor. É quando a primeira pessoa cristã, de fato, parou para me ouvir e me deu alguns minutos de atenção, e eu disse, cara, esse cara está interessado realmente em mim. Realmente em mim. Você sabe quantas pessoas hoje querem de fato saber como você está? Quantas pessoas de fato te perguntam como tu está, porque querem realmente saber? E aí, meu, como é que está? Cara, se tu de responder qualquer coisa, não vai mudar nada, porque eles vão seguir a conversa a partir dali. São poucos. E você ter a cultura do reino é exatamente isso, você andar na contramão. Por isso que é impossível esconder uma cidade edificada sobre um monte. É impossível, porque é impossível que alguém que tenha vivido a cultura do reino não influencie pelo seu próprio exemplo. Cultura é exemplo. O mundo não está atrás da cultura da igreja, o mundo está atrás de Cristo. O que influencia não é a cultura da igreja, o que influencia é a cultura do reino. E é impossível esconder uma cidade edificada sobre um monte. É muito mais fácil nós conseguirmos ministrar aos outros do que você imagina, porque é impossível esconder uma cidade edificada sobre um monte. Jesus chama os 12, aquela multidão está chegando, ele diz, eu vou pregar sobre as boas-aventuranças, sobre o que realmente importa, eu vou pregar para vocês, e com tudo isso, vocês vão ser a luz do mundo, vocês vão ser o sal da terra, vocês vão ser a cidade edificada sobre um monte, e o exemplo de vocês vai ser tão importante, que vai glorificar as obras que eu fiz, que o Pai fez, que está no céu. Essa é a revelação verdadeira. Não há como a gente dizer que viveu, que aceitou o novo reino, agora eu faço parte do reino de Deus, se você não demonstrou nas suas ações. A gente só faz parte de uma nação quando a gente vive como ela diz para viver. A gente só é parte dessa nação quando a gente imerge nessa cultura e vive exatamente como os locais vivem. É por isso que missionários que não conseguem se adaptar a uma realidade local não conseguem ministrar a palavra. Por isso que missionários, se não dormem como os locais dormem, se não comem o que os locais comem, se não fala como os locais falam, ele não consegue ganhar confiança, porque para fazer parte, para ter crédito, você tem que de fato viver, não só falar. O missionário tem que chegar lá, tem que se envolver com o camarada, tem que conseguir a confiança, para daí ele falar do reino de Deus. Cara, missões é ministério, porque não é fácil, cara. Não é fácil. Se nós pensarmos que muitos países hoje, ou talvez a maior parte dos países, não quero dar uma de historiador aqui, então não vou generalizar, mas a maior parte dos países desenvolvidos hoje foram colonizados por outros países com uma religião protestante, que levaram lá uma cultura de trabalho, de meritocracia, de conquista, de desenvolvimento, de educação,
E os países menos desenvolvidos ou subdesenvolvidos foram colonizados por outros países que tinham uma mentalidade de uso, de exploração, de uma religião onde não era uma religião tão saudável, era mais um uso do que um desenvolvimento, era mais eu tomo do que vamos desenvolver juntos. Quem levou a cultura mais saudável venceu. Quem levou a cultura mais saudável em todos os aspectos conseguiu desenvolver os seus países de forma que até hoje eles colhem os frutos de viver um reino diferente. A grande questão é que cultura a gente está vivendo, cara. Que cultura a gente está vivendo? Porque se a gente viver a cultura de Cristo, cara, se antes eu não parava na faixa de segurança, hoje eu tenho Cristo, a minha vida muda e eu começo a tomar atitudes diferentes da que eu tomava antes, cara. A cultura física a gente identifica fácil. Um brasileiro, quando viaja e tem um choque de cultura num país melhor, ele se adapta, ele acha bonito, ele acha tudo legal, cara. Tudo ele acha lindo. Ele não consegue fazer no país dele. Por quê? Porque ele está submerso nessa cultura. A mesma coisa acontece na igreja. A gente começa a participar, reconhece que o Evangelho vai gerar transformação, a gente o aceita, a gente se batiza, mas a gente tem uma resistência em mudar a cultura. E é o que Cristo passou 3 anos tentando fazer com os seus 12, mudar uma cultura que estava arraigadíssima no coração deles. Talvez um dos maiores desafios hoje das empresas, dos líderes em geral, de projetos em geral, seja mudar a cultura das pessoas que vêm com vícios, com problemas de outros lugares. É por isso que uma regra muito clara que se usa muito na administração moderna é que você deve contratar as pessoas pelo perfil da sua empresa e você treina para a tarefa. Nunca faça o contrário. Se você contratar para a tarefa, você não vai conseguir moldar o perfil dela, daquilo que você precisaria. Então, já contrate alguém que tenha um perfil e gaste tempo treinando para a tarefa, que é bem mais fácil treinar para a tarefa do que tentar acomodar perfil de pessoas totalmente diferentes àquilo que você pensa. E isso é cultura. Nós temos uma grande dificuldade em mudança. Nós resistimos à mudança. E a mudança no Evangelho é isso. É você ser confrontado frequentemente. É os 12 estarem sendo ministrados por Cristo durante 3 anos, ensinando como fazer diferente, quebrando paradigmas. Eles faziam parte de uma nação, mas agora a cultura é do reino. E é impossível esconder uma cidade edificada sobre um monte. É impossível. Nós aceitamos a salvação, mas temos uma grande dificuldade de aceitar a missão. E não tem como a gente viver separando as duas. Ou você faz parte do reino e você vive as ações e atitudes que comprovam que agora você vai ser ou está trabalhando para ser uma cidade edificada sobre um monte, para que a sua luz ilumine os que estão ao redor e glorifiquem a Deus. Se você faz parte do reino, esse é um caminho óbvio, o seu testemunho vai mudar. O seu testemunho vai mudar, ele precisa mudar, e você vai conseguir influenciar a outros através das suas atitudes, não das suas palavras. Esse é o Evangelho de Cristo. O mundo não está interessado na cultura da sua igreja. Por mais divertida que seja, por mais agradável que seja, por melhor que seja, por todo o trabalho que nós temos de tentar fazer aqui uma cultura legal e de ser uma igreja que consiga atender e alcançar o seu coração, o mundo não está interessado nela. O mundo está interessado em Cristo, e só Cristo é que consegue gerar transformação.